Boa noite, amados, graça e paz no Senhor Jesus. Estamos aí na nossa reunião de oração, buscando a Deus, falando com Ele, também louvando o seu nome. E agora, amados, eu gostaria de meditar um pouquinho na palavra de Deus com os irmãos, ouvindo então a voz de Deus para nós nessa noite. Antes de fazer isso, amados, vamos curvar a nossa cabeça mais uma vez nessa noite em oração, para que nós possamos pedir a Deus que nos abençoe. Deus e Pai, obrigado, Senhor, por estarmos aqui mais uma vez, por essa oportunidade de falar com os irmãos, de ouvir a Tua voz, ó Deus, também de falar contigo através da oração, de louvar, Senhor, o Teu santo e bendito nome, Senhor. Isso é um prazer para as nossas vidas e cremos, ó Deus, que isso também alegra o Teu coração de Pai. Senhor, seja conosco nesse momento de meditação, Senhor, aclara as nossas mentes, limpa o nosso coração, Pai, para que nós possamos nos apropriar da Tua palavra neste momento, que ela seja viva e eficaz e transforme assim o nosso viver segundo a Tua vontade. Pedimos essa bênção, Pai, agradecidos em Cristo Jesus. Amém, Senhor Deus. Amados, essa noite eu quero falar com os irmãos a respeito de uma palavrinha que é muito comum no nosso meio, que é a palavra amém. Há pouco tempo atrás eu falei um pouquinho da palavra aleluia, né? O que significa, como isso tem influência na nossa vida e no nosso conhecimento. E hoje eu quero falar um pouquinho da palavra amém. Eu sei que os irmãos conhecem aí o que significa a palavra, né? Mas eu queria ir um pouquinho mais profundo na palavra de Deus para nós entendermos um pouquinho mais aquilo que nós dizemos. Às vezes, corriqueiramente, né, sem entender muito o que estamos falando, mas esse aprofundamento na palavra de Deus nos leva realmente a entender aquilo que estamos dizendo, que não seja só uma mera exposição mecânica de uma palavra que a gente conhece há muito tempo, mas que nós saibamos, né, e usemos a palavra de acordo com a vontade de Deus. Então, amados, eu queria primeiro dizer aos irmãos que o sentido, em primeiro lugar, vamos ao Antigo Testamento, tá? Eu quero ver com os irmãos essa palavra. Essa palavra existe tanto no Antigo como no Novo Testamento. A grafia é diferente, porque as línguas são diferentes, o hebraico e o grego, mas a pronúncia é a mesma, né? Salvo aí as diferenças da nossa língua, né? Para outras línguas, alguma diferença, mas em síntese ela é a mesma para todas as línguas. Amém. Né? E o seu significado no Antigo Testamento, então, né? Quando ela era dita lá no Antigo Testamento, escrita muitas vezes na Bíblia, como nós vamos ver, né? Ela tem o sentido de dizer em verdade, tá? Em verdade. Então nós vamos ver, primeiro Jeremias 28:6, a palavra nos diz o seguinte: disse, pois, Jeremias, o profeta, amém. Assim faça o Senhor, confirme o Senhor as tuas palavras que profetizasse, e torne ele a trazer os utensílios da casa do Senhor e todos os do cativeiro de Babilônia a este lugar. Então aqui Jeremias está tratando com alguém que está dizendo, né, alguma coisa ou profetizando alguma coisa com relação ao povo de Israel sair do cativeiro. Então ele diz aí amém, né? E o que ele quer dizer com isso, né? Confirme o Senhor, então que isso que você está dizendo realmente seja verdade. É isso que o profeta está querendo dizer quando ele diz amém. Então, em verdade, né, que isso se torne verdade. Ok? 1 Reis 1:36, nós vamos ver que diz o seguinte: então Benaia, filho de Joiada, respondeu ao rei e disse, amém. Assim o diga o Senhor, Deus do rei meu senhor. Então também nós vemos aí algumas palavras ditas com relação ao rei de Israel, né? E Joiada então diz amém, ou seja, que Deus confirme isso, que Deus faça com que isso seja verdade, né? Então o termo em verdade, que isso se constitua realmente na verdade. 1 Crônicas 16:36 vai dizer assim: bendito seja o Senhor Deus de Israel, de eternidade a eternidade,
E todo o povo disse amém e louvou ao Senhor. Então aí no sentido de confirmação, né? Então o texto está dizendo, tem um louvor, uma adoração, né? Dizendo bendito seja o Senhor Deus de Israel, né? E o povo vem e diz amém. Isso seja realmente verdade, né? Que a nossa vida bendiga o nome do Deus de Israel de eternidade a eternidade, né? Então, confirmando em verdade, né? Por essa razão, amados, por esse sentido lá do Antigo Testamento, é que hoje, na nossa língua, né, frequentemente a palavra amém, né, é traduzida por assim seja. Então, é um desejo que assim seja aquilo, né? Que aquilo seja realmente verdade, né? Então, nós traduzimos aqui amém por assim seja. No Antigo Testamento, em verdade, ok? Essa palavra também, amém, né? Ela é mencionada sempre, muitas vezes, né? Em certos finais de salmos. Nos finais dos salmos, né? Ela vai dizer, então tem bendito seja o Senhor para sempre, amém e amém, né? Isso acontece no Salmo 89, acontece no Salmo 41 também. Então, finais do salmo. O salmista diz tudo aquilo que ele quer ali, ou que ele está sendo inspirado, e no fim ele diz, em verdade, isso que eu disse seja realmente verdade, né? Então esse é o desejo, esse é aquilo que ele coloca com a palavrinha amém no final então de alguns salmos. Passando do Antigo para o Novo Testamento, a palavra amém às vezes figura no final das cartas. Então Paulo escreve, por exemplo, a carta aos 1 Coríntios, a carta aos Gálatas, e no final ele coloca o amém. Quer dizer, que aquilo que eu escrevi para os irmãos, que realmente seja verdade, né? Que os irmãos estejam realmente fazendo em verdade aquilo que está mencionado na carta, né? Muitas vezes no Novo Testamento também essa palavra tem o significado de louvor, né? Então nós vamos ver Filipenses 4:20 diz o seguinte: ora, ao nosso Deus e Pai seja dada a glória para todos sempre. Amém. Então é o amém que confirma uma expressão de louvor, né? Seja ao nosso Deus e Pai seja dada a glória para sempre. Então vem o amém, né, dando sentido, certificando então essa expressão de louvor para todos sempre ao Senhor, que seja dessa maneira em verdade, ok? Depois também confirmando o louvor e depois também como uma forma de desejo, né? Então, Romanos 15:33, né, Paulo vai usar lá. E o Deus de paz seja com todos vós. Amém. Então, Paulo está expressando um desejo. Ele diz que o Deus, né, de paz seja com vocês. Amém. Ou seja, que ele realmente, em verdade, seja com vocês. Então, ele expressa também um desejo, né, de que aquilo realmente seja a verdade. Então são confirmações de louvor, confirmações de desejo, né? E também confirmações de tudo que foi dito anteriormente com a colocação no final das cartas de Paulo. Seu uso atualmente, então o que mais interessa para nós aí, né? Como é que nós usamos essa palavra, né? Hoje o emprego dessa palavra visa destacar o término de oração feita em voz alta. Então normalmente, quer dizer, eu creio que todos nós usamos, né, nas nossas orações, no final de cada oração, né? Além de orarmos no nome de Jesus, nós dizemos amém, né? E isso seja uma oração no culto público ou particular, né? Nós sempre terminamos as nossas orações com amém. Então, os ouvintes repetem o amém para atestar que concordam com aquilo que está sendo dito. Então, quando a oração é pública, né, aqueles que estão ali também dizem amém para concordar com aquilo que está sendo dito na oração, né?
Então, amados, por isso, aplicando agora um pouquinho, né, essa questão aí, quando uma oração é pronunciada na igreja, o orador não se expressa dizendo eu, né, mas ele se expressa dizendo nós, porque é a igreja que ora e não somente o irmão. Então, isso é muito importante, amados, nós termos essa dimensão, que quando nós estamos orando em público, né, seja numa reunião de oração, seja num pequeno grupo, seja na igreja, né, com todos os irmãos presentes, amados, ali quando alguém se levanta num determinado número de pessoas, já não é mais a oração apenas da pessoa, né? Nós estamos orando representando aquele grupo que está conosco. Então, isso é muito interessante, amados, porque nós temos que ter em mente isso. Nós somos os representantes ali da oração. É por isso que as pessoas dizem amém, para concordar com aquilo que você está orando. Mas a sua mente tem que dizer assim: olha, eu estou orando por todos esses que estão aqui. Então, seja qual for o objetivo da oração, se é uma oração de louvor, adoração, se é uma oração de intercessão, se é uma oração de confissão e contrição, quanto nós fazemos isso em público, ou com algumas pessoas, ou com a igreja, ou com um pequeno grupo, nós estamos expressando, né, o pensamento de todas aquelas pessoas lá. Né? Uma das coisas que nós devemos pensar, e algumas pessoas têm dificuldade com isso, tá? Mas quando nós estamos orando com 2, 3, 10 ou a igreja toda, quando nós fazemos uma oração de contrição e confissão, nós estamos ali pedindo perdão não só pelos meus pecados, mas o de todos ali. Então, a oração particular eu vou fazer confessando a Deus os meus pecados, abrindo o coração com relação à minha vida e confessando os meus pecados em público, na igreja, numa reunião de oração, né, com alguns irmãos juntos. Então, essa mentalidade tem que ser diferente. Eu estou orando pelo pecado de todos. Então, tem alguns irmãos que têm uma certa dificuldade. Eu não sei se é o caso, né, mas eu conheço muita gente que não consegue orar, por exemplo, em público e dizer assim: perdoa os nossos pecados. Ele só pede perdão pelo seu pecado, mas ali ele está representando toda a comunidade. Então, sim, é lícito pedir perdão pelo pecado de todos que estão ali. Né? Então, nós vamos ver aí que biblicamente isso tem razão de ser, né? Moisés, ele ora pelo povo, né? Às vezes o povo até pede para Moisés que ore, que peça a Deus, né? Para que livre de alguma coisa. Então Moisés intercede pelo povo a Deus, né? Fazendo uma oração. Daniel também orou pelo povo, né? Jó orava pelos seus filhos, pelo pecado dos seus filhos, também pedia a Deus, né, que perdoasse o pecado dos seus filhos também. Então, amados, não tenha essa dificuldade, ok? Lembrar-se de que quando nós estamos orando em público, né, com que tenha mais pessoas junto com nós representamos aquelas pessoas. E quando pedimos perdão, nós pedimos perdão pelo pecado de todos, né? E se o irmão quiser confirmar, que ele diga amém ali e confirme isso, né, na vida dele também em particular, mas a oração é por todos nós, tá? 1 Coríntios 14, 16 é um texto muito interessante que diz o seguinte: de outra maneira, se tu bendisseres com o Espírito, como dirá o que ocupa o lugar do indulto, o amém, sobre a tua ação de graça, visto que não sabe o que dizes? Então é justamente isso que Paulo está ensinando, né? Ele está falando aqui de uma outra questão particular, que é a questão do dom de línguas lá, né? Se a pessoa não compreendeu, como é que ele vai dizer o amém, né? Então, essa questão aqui é muito interessante para nós, amados, para nós entendermos, então, um pouquinho mais à frente, de quem deve falar o amém, então, né? Nós temos aí um exemplo, né, que nós estudamos aí há pouco tempo atrás em Neemias, né, quando há uma reunião, né, de homens e mulheres e todos aqueles que podiam ter entendimento, então eles se reúnem numa grande assembleia, né,
E aí Neemias 8,6 vai dizer o seguinte: E Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, amém, levantando as suas mãos e inclinando suas cabeças, e adoravam ao Senhor com os rostos em terra. Então nós vamos ver aí que Esdras então levanta uma oração a Deus, né? E o povo responde amém, amém. Então isso é bíblico, amados, né? Eu creio assim, tem gente que tem dificuldade de dizer amém. Não é a questão, por exemplo, daquelas reuniões em que todo mundo fala junto na hora da oração, não. Não é essa a questão. Tá? Muitas vezes a gente extrema, né? De um lado, fala assim, não, então nós temos que ficar totalmente em silêncio durante a oração que o irmão está fazendo. Não, amados. O amém é bíblico para que nós digamos, olha, nós estamos concordando com isso. Né? Então, não há demérito nenhum e nem pentecostalismo nenhum quando a gente diz amém. Né? Isso está na Bíblia, né? Isso é realmente alguma coisa que nós devemos fazer confirmando, acompanhando a oração do irmão ali, né? E dizendo amém, né? E que isso não perturbe, né, os demais de entender aquilo que está sendo. Lembre-se que eu disse que nós devemos entender o que a pessoa está dizendo, né? Então que o amém não seja alguma coisa que perturbe, mas que nós tenhamos critério ali para, né, no termo de frase daquilo que o irmão disse, se nós concordamos e queremos que aquilo realmente seja verdade na nossa vida, que a gente repita amém, né? Então, condições agora, né? Condições para dizer amém. O sentido da palavra indica que aquele que diz amém aprova o que está sendo dito, né? Isso nós já dissemos. Então, ele está aprovando o que está sendo dito. Ele quer que aquilo ali realmente seja verdade na vida dele, na vida da igreja, né? Tudo que foi dito ali, ele diz amém porque concorda, né? E deseja que aquilo aconteça. Quando nós citamos lá o 1 Coríntios 14, né? Ele vai mostrar que as pessoas então devem compreender aquilo que está sendo orado, né? E também não é possível quando por uma outra razão ou o que foi dito não foi entendido. Então, veja bem, não é o caso de língua estranha, né? Porque essa não é a nossa prática, mas se, por exemplo, né, o irmão, você não entendeu determinadas palavras que o irmão orou ali, não diga amém, né? Porque o amém vem para confirmar alguma coisa que você realmente entendeu. Outra coisa, quando o irmão ora em voz muito baixa, né? Às vezes a gente está num grupo maior e pede-se para um irmão orar e ele ora bem baixinho, né? Então não há como dizer amém, amado, se nós não estamos ouvindo aquilo que está sendo dito. Ou compreendendo aquilo que está sendo dito. O amém deve ser dito quando a gente compreende e concorda, né? Então fica aí a dica, né, para as pessoas que oram, quando orarem em público, que se expressem claramente, né, que possam dizer isso bem distintamente, com voz audível, para que todos possam também dizer amém e confirmar aquilo que você está dizendo, né? Então que a gente tenha essa consciência, né, de estarmos orando de forma que as pessoas possam acompanhar, né? De outra forma, as pessoas não vão poder, então, confirmar aquilo que está sendo dito, né? O emprego, então, em relação ao Senhor Jesus. Essa é uma outra coisa, amados, que é muito interessante a gente entender com essa palavrinha, como ela é importante, né? Vamos ver um texto. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20, diz assim: Pois tantas quantas forem as promessas de Deus, nele está o sim. Portanto, é por ele o amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. Então, esse texto nos ensina que Jesus Cristo, o próprio Jesus Cristo, encontra-se, no próprio Jesus Cristo encontra-se o amém. O que é isso, né? É que em Jesus Cristo, né, encontra-se o cumprimento definitivo de todas as promessas de Deus. Então, por que ele é o amém? Porque ele faz ser verdade todas as promessas de Deus. Tudo
que Deus prometeu é cumprido em Cristo Jesus. Isso é interessante, né? E Paulo vai dizer aqui, né, que ele é o Amém. Né? Então, Cristo é o Amém. Né? No Apocalipse, essa mesma palavra é empregada substituindo o nome de Jesus. Veja lá, Apocalipse 3,14 diz assim: isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Então, o Amém, a palavrinha Amém está entrando no lugar do nome de Jesus aí, né? Isso diz o Amém, quer dizer, é Jesus Cristo, a testemunha fiel e verdadeira, né? Então ele coloca o Amém como Jesus Cristo, porque justamente essa ideia de que em Cristo Jesus tudo que foi prometido por Deus, tudo que foi falado por Deus se cumpre verdadeiramente, né? Lembre-se do significado no Antigo Testamento, em verdade. Então Jesus Cristo faz isso, em verdade, né? Ele cumpre tudo aquilo que Deus prometeu na sua vida, né? Então, amados, que a gente tem essa dimensão também, né? Que os nossos olhares aí estejam atentos, né? Cumprindo realmente, entendendo que Jesus é que cumpre todas as promessas que estão nas Escrituras, né? Por isso é importante o Amém. Importante essa palavrinha aí, né? Quando Apocalipse 22:20, nós estamos terminando lá a palavra de Deus, último capítulo, né? Diz assim: aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Então, amados, isso é muito interessante, porque há uma promessa ainda que não foi cumprida, né? E esse versículo vai nos dar essa dimensão e vai dizer assim: aquele que dá testemunho dessas coisas diz, certamente venho sem demora. De novo, é Jesus Cristo. Então nós vemos que Jesus Cristo é aquele que cumpriu todas as promessas, por isso ele é chamado de Amém. Mas é Amém também porque ele vai cumprir a última promessa feita por Deus, né? Então o texto vai terminar: Amém. E aí vem a expressão: vem, Senhor Jesus. Então, quando o Senhor Jesus vier, né, será a última promessa de Deus sendo cumprida. Em quem? Em Cristo Jesus, que está voltando, né? Então, a última palavra aí: vem, Amém, vem, Senhor Jesus, né? Que nós, amados, possamos ter essa dimensão, então, quando nós dizemos essa palavrinha Amém, né? Que não seja corriqueiro, mas, amados, que realmente seja uma expressão de verdade, entendendo que até o próprio Cristo foi chamado de Amém, né? Por quê? Porque ele cumpre as promessas, porque ele é a testemunha fiel. E nós estamos dizendo Amém porque isso tem que ser verdade na nossa vida. Se o irmão orou uma verdade, né? Vamos concordar com ela. Se o irmão pediu perdão pelos seus pecados, né? Ore e diga Amém também, confirmando para que Deus realmente faça-se o perdão verdadeiro na minha vida também, né? Então, que a gente possa também dizer junto, né? Essa última frase da Bíblia aí dizendo assim: Amém. Ora vem, Senhor Jesus, e cumpra-se, né, definitivamente tudo aquilo que Deus prometeu, né, quando Jesus voltar. Que Deus nos abençoe, amados, no entendimento da sua palavra. E quando você disser Amém agora, né, que seja realmente expressão da verdade, né, que você tenha um entendimento profundo, né, e possa dizer com segurança, com alegria, com louvor a Deus, Amém. E eu quero dizer aqui para os irmãos: Amém a tudo aquilo que foi dito. Deus nos abençoe, amados. Continue aí na nossa oração, né? Temos os pedidos que foram colocados aí por alguns irmãos, mas também tenha o seu momento particular, confesse o seu pecado diante de Deus agora, também abra o seu coração, faça os seus pedidos, mas também louve a Deus, né, com a sua oração, agradeça a Ele as bênçãos recebidas, agradeça a Ele a salvação de Cristo Jesus, abra o seu coração, né, esteja na presença de Deus aí e depois termine louvando a Deus com mais um cântico. Deus abençoe, amados. Quinta-feira nós temos o nosso culto novamente, estaremos aí compartilhando a palavra do Senhor também com os irmãos novamente. Boa noite, Deus abençoe, Amém.